Baixei um pouquinho o som aqui para ler um trecho de um texto que eu estou lendo. Pode estar gerando curiosidade, né? Este livro aqui, O Sujeito Lacaniano, de Bruce Fink, que ele, se não me engano, ele foi um dos discípulos ou a pessoa, vamos dizer assim, que traduz Lacan pra gente, né? Embora até o tradutor de Lacan é difícil de se entender às vezes. Eu tava lendo aqui sobre o nome do pai e desejo da mãe. Ele diz assim: em uma leitura literal, esse tipo de formulação sugere que o desejo da mãe é pelo pai, ou qualquer coisa que possa preencher o lugar dele na família. E que é então o nome dele que desempenha uma função paterna protetora através da nomeação do desejo do outro materno. O desejo da mãe é o pai. Então, ele desempenha a função protetora através da nomeação do desejo do outro materno. O outro materno, o pai. De acordo com Saul Kripke, um nome é o designador rígido. Um nome é um designador rígido. Em outras palavras, ele sempre e inflexivelmente, ele sempre e inflexivelmente designará a mesma coisa. É possível nos referirmos a um nome como um significante, mas apenas com a advertência de que é um tipo extraordinário de significante, um significante primordial. É necessário dar um passo à frente para que aquilo que substitui ou ocupa o lugar do desejo do outro materno passe a funcionar como um significante plenamente desenvolvido. Ele deve tornar-se parte essencial do movimento dialético dos significantes, isto é, tornar-se deslocável, ocupando uma posição significante que pode incluir uma série de significantes diferentes com o passar do tempo. Isso exige uma separação adicional, uma separação adicional que está tratada mais adiante neste capítulo. E é somente essa separação adicional que permite que Lacan se refira ao elemento simbólico ativo na função paterna de formas variadas, como nome do pai, le nom du père, le nom du père, acho que é assim, ou do pré, ou o não do pai, le nom du père, ou proibição, o falo, como significante do desejo, ou o significante do desejo do outro. Eu estava pensando sobre esse ponto, onde o significante primordial é o nome. Não existe significante mais primordial do que o nome. O significante é palavra. E palavra tem intenção, portanto tem significante. E ela passa de ser detentora do significado. Ela é o próprio significante, né? Eu tenho meditado um pouco sobre essa questão, refletido um pouco sobre essa questão da palavra, da instância da palavra. O quanto nós somos regidos pela palavra. A palavra dita as coisas. A palavra gera emoções. A palavra gera perdão, a palavra gera ódio, a palavra gera amor. A própria palavra amor já é um significante fortíssimo, assim como a palavra ódio é um significante fortíssimo. Por causa de uma palavra, o outro, muda as suas emoções de maneira abrupta e disruptiva. E também
pela insistência das palavras, pode ser que alguém abrande sua disrupção. A palavra é a criadora de dores. A palavra é criadora de traumas. Traumas vem da questão de traumatismos, pancadas, quebras de ossos. Aí a gente da psicologia puxou esse nome trauma para dar uma ideia de quebra mental, vamos dizer assim. É uma quebra. Um trauma é uma marca. A palavra cria marcas no ser, no corpo, na vida da pessoa. Quantas palavras nós lembramos do passado que até hoje não nos curamos dela? Que muitas vezes é levado isso ao consultório e lá vai ser tentado esmiuçar isso. Às vezes você nem sabe que foi a palavra que gerou tal e tal e tal comportamento. A insegurança, a insensatez, a histeria. Muitos desses comportamentos têm a ver com as palavras. A instância da palavra. Porque se palavra não houvesse, não haveria significante e, portanto, não faria sentido de ser. Não haveria sentido de ser. Mas a palavra gera o significante. Quanto mais evoluímos na palavra, nos significados da palavra e nas formas diversas de compreensão dela, e até do não dito, vale salientar, porque o não dito é falado também pela expressividade, pelo não verbal. Então a palavra perpassa significados. A palavra é o próprio significante. Ela passa até ser, até deixa de ser a escrita, né? Ela passa a ser estritamente o significado, portanto, ela é o próprio significante. Tanto que quando alguém faz uma careta pra gente, ou um olhar feio, um olhar terroroso, a gente tem um entendimento do que é que está acontecendo. A gente tem interpretações sobre o que está acontecendo. Pode até ser que não seja ipsiliter o que você está vendo é o que a pessoa está querendo transmitir. Mas as expressões têm um carregamento de significantes da palavra. As compreensões de situações, de questões traumáticas, questões de decepção, questões de ansiedade com o futuro, questões de qual profissão eu vou querer, questões do que eu vou falar para o meu chefe, questões do que eu vou falar naquela entrevista. Será que eu falei aqui a coisa correta na entrevista? Quando eu fui à prova do vestibular, será que eu marquei a palavra certa? Que aí pode se levar para as questões. Será que eu tive a interpretação correta daquele texto na hora da prova do Enem? Veja como a palavra cria um âmbito, um espaço de emoções reais, né? Não chega a ser onírica, né? Se bem que até no mundo onírico a palavra está presente. É interessante que no mundo dos sonhos é a palavra que rege os sonhos. Já percebeu? Então eu tenho pensado muito nisso, sobre essa questão da instância da palavra. O quanto a palavra leva você à terapia e também tira você da terapia, né? A palavra pode interromper um processo terapêutico também. A palavra pode irromper numa loucura sem volta. E a palavra pode transformar alguém que estava em surto em alguém normal e nunca mais surtar, né? Então, é bom a gente refletir nisso. O que é que falta nós dizermos para os nossos entes queridos? O que é que falta? Qual é a palavra que aí na psicanálise a gente vai dizer
qual é o significante que falta ser dito para aquele seu ente querido, né? Então aí fica essa reflexão para a gente entender o quanto nós temos poder através das nossas palavras. O quanto nossas palavras invocam quando elas são mencionadas. Porque você pode estar falando baseado em significantes próprios, mas cada pessoa que ouvir suas palavras terão seus próprios significantes a partir do que é dito. Então, é uma coisa a se pensar, a se produzir, a se refletir. Até os nossos pensamentos são cheios de significantes. São cheios de palavra. É através dessa palavra que nós podemos nos curar. Através de nossas reflexões internas que podemos sair até de depressões. É através da palavra que as ansiedades se minguam. E como é que é aquela expressão que normalmente é nos vinhos, decantam. As palavras decantam para o ansioso. Então deixe as palavras que te geram ansiedade, coisa com futuro, emprego que vai vir ou não, a viagem que vai vir dos sonhos ou não, o passaporte se vai chegar ou não, o concurso almejado se vai chegar ou não, o dia de amanhã qual a padaria que eu vou comprar meu pão, porque há níveis de ansiedade que não precisa ser pensar numa viagem na Europa. Há pessoas que se enchem de ansiedade até para ir aqui na padaria e não sabe se vai na padaria 1, se vai na padaria 2 ou se vai no mercado e compra tudo. Então, é através da instância da palavra que gera uma compreensão, uma autocompreensão, né, que você consegue controlar determinados, ou a maioria dos, transtornos mentais neuróticos, né? É através da ordem da palavra que as outras instâncias psíquicas são o que são. Pode ver que há loucos, há doentes mentais nesse Dia Mundial da Doença Mental, da Saúde Mental, que por conseguinte da doença mental, há pessoas aprisionadas em palavras, né? Certa feita eu vi uma professora falar numa sala de aula, uma professora de psicopatologia. Ela dizia assim, a minha professora querida, maravilhosa, Ângela Bahia, maravilhosíssima. Ela dizia assim que ela foi trabalhar num hospital psiquiátrico e certa feita ela foi trabalhar um caso ela tinha que acompanhar um certo paciente que desenvolveu algum tipo de vínculo afetivo com ela, chegou a se apaixonar por ela, trazia flores, coisas desse tipo. Mas certa feita, logo no primeiro mês que ela foi atendê-lo, ele estava catando coisas no lixo e todo dia ele estava lá no lixo. E procurava lagartixa no lixo, tal. E o que significava aquilo ali era que ele se sentia um lixo. E como ela fez para chegar nesse paciente, ela atendeu o que a supervisora dela fez, sugeriu, ela disse, aproveite esse amor que ele sente por você e traga ele para a sala, né? Enquanto ele quiser ficar ali, você fica ali só de observação. E quando ele quiser falar, você fala. Quando ele quiser interagir, você interage. Se ele não falar, você tenta, né? Até que ele possa sentir-se à vontade de entrar numa sala com você para ser atendido, né? Então, daí você vê o que é que a palavra pode gerar. Tem pessoas que não saíram mais nunca de seu trauma, eram pessoas normais e que de repente, por causa de alguma palavra ou de palavras, da compreensão e do significante dessas palavras, elas acabaram ruindo, acabaram
se autoderrotando. Então fica aí essa reflexão para você neste Dia Internacional da Saúde Mental sobre essa questão da palavra. Esse assunto ainda não está fechado na minha mente. Ele tem pano para manga. Eu estou pesquisando, estou puxando, buscando e vou trazer mais coisas sobre essa dimensão da palavra para vocês. Quem ficou até o fim, quem assistiu, né? Embora eu não tinha planejado trazer nenhum conteúdo, mas eu estava com essa instância da palavra falando muito forte, né? Dentro de mim e eu precisava falar. Então, nada melhor do que no Dia Internacional da Saúde Mental a gente tratar sobre isso, tá bom? Então, boa tarde aí para todos. Hoje não teve paciente no plantão psicológico. Eu acredito que é por conta da hora, porque quando é à noite é mais fácil de ter pessoas em casa e assim precisarem, né? Precisarem e quererem vir. Mas aqui a gente sempre vai estar semanalmente, um dia da semana, trazendo aqui esse momento de plantão psicológico e uma reflexão ao final, tá bom? Até breve. Vou deixar isso aqui no IGTV, tá bom? Até mais.